Salmos 19. Os céus dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Aí para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não... Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, obrigado por estarmos aqui na sua presença. Obrigado por termos o privilégio de cultuar ao Senhor. A sua palavra nos diz que a grande alegria em estar na sua presença. E nós estamos aqui felizes, não pelo que o Senhor faz por nós, mas pelo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado pelo seu cuidado, pela ação do seu Espírito que dia a dia tem trabalhado no nosso coração. Obrigado por rever os meus irmãos e encontrá-los em paz, encontrá-los descansados no Senhor e confiantes no futuro das suas vidas, porque o Senhor tem controle sobre elas. Nessa noite eu quero compartilhar a sua palavra com eles, que o seu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e que essa palavra possa agradar ao nosso coração, aos nossos olhos, para nós meditarmos nela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Antes de introduzir a palavra, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus, a Márcia, a Paula, a Juliana, aos demais netos, né? Ao presbítero Emerson, ao presbítero Jonas, que está ausente, pela vida da irmã Zeneide, né? Aprove ao Senhor levá-la essa semana, e eu li até essa semana aquele texto que Deus não vê a morte como nós vemos, né? O salmista diz assim: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. A morte causa separação, causa tristeza, causa dor no nosso coração, mas todos nós aqui vivemos nessa expectativa. Nós não pensamos muito na morte, mas todos nós aqui estamos na fila. Todos nós estamos na fila, amanhã pode ser qualquer um de nós que vamos partir para a eternidade, né? Então eu quero pedir que aos irmãos continuem orando pela família, que o Espírito Santo traga consolo ao coração dos filhos, do seu João, né? Ele já tem uma idade bastante avançada, e eu imagino que não é fácil para ele lidar com essa situação. Eu tenho 51 anos, e eu confesso que às vezes eu fico pensando, se a Sônia morrer primeiro do que eu, será muito difícil para mim, e ela também pensa a mesma coisa. Nós conversamos muito sobre isso. Aliás, eu acho que nós estamos nos preparando para esse dia, quando falamos sobre isso. Mas eu vou fazer agora 32 anos de casado. O seu João disse para mim assim: pastor, a Zeneide faleceu, nós tínhamos 51 anos, 10 meses e 9 dias de casados. Então olha como que ele valorizava o casamento. Anos, meses e dias somadinhos lá, né? Então assim, ore por ele, ore para que o Senhor dê graça para ele, né? E quando a gente fala de pessoas que morreram, a gente fala da nossa história também.
é impossível não lembrar da irmã Zeneide na minha infância, né? Como diz a Andréia lá em Sorocaba, ela tem uma brincadeira assim: quando os meus pais vieram do norte para cá, e ela é a filha mais velha, aliás, a família da minha mãe, conheceram meu pai, ela contando, se casaram, ela disse assim: nós éramos uma família, pastor, tão pobrinha, mas tão pobrinha que a gente chegava a ficar com lombriga quando via outras crianças comendo alguma coisa que a gente não tinha. E eu falava sempre para ela: Andréia, na minha família também isso não era diferente. Nunca faltou alegria, amor, paz, unidade na minha casa. Mas faltava às vezes calçado, faltava roupa, faltava muita coisa, mas não faltava Deus na nossa casa. E essas outras coisas, quando tem Deus, elas são superáveis, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Quantas vezes a gente chegou na irmã Zeneide lá e ela estava fazendo coxinha, né? Ela até me ensinou a fazer coxinha. E quantas vezes eu saboreei um almoço, um jantar, né? Desfrutar da companhia dos filhos, da amizade, da família. Então, assim, enquanto você está vivendo, você está marcando pessoas. E a gente marca positivamente, marca negativamente. Eu tenho marcas assim muito profundas de pessoas que foram tão abençoadores na minha vida, na minha família, na minha casa. Isso, a gente deve ter esse senso de gratidão. Eu tive esse senso quando a irmã Geni faleceu, a história é muito próxima, porque nós morávamos aqui, meus pais eram caseiros da igreja. Então a minha mãe, às vezes, quando o almoço estava pronto, não precisava nem descer lá, se gritasse dali, lá a gente já escutava que o almoço estava pronto, porque não tinha muitas casas aqui, né? Alguns fugiam daqui, ia para a casa do irmão José Lopes lá, a irmã Maria gritava de lá, ou a minha mãe gritava daqui, já voltava rapidinho. Então, assim, essa mistura, esse senso de estar com as pessoas é muito interessante. Eu me lembro no dia que o irmão José Lopes faleceu, a Cleide estava morando em Sorocaba, e quando eu tive a notícia assim, eu fiquei meio paralisado, e eu tinha que vir trazer a Cleide aqui. E na hora que a gente estava saindo, eu tinha um Fusca, e o Fusca quebrou uma peça lá, eu falei: e agora? Na estrada, no caminho, vindo para cá, fui lá, peguei, achei um cordão, amarrei o cordão ali, vim com o carro. Depois fiquei rodando vários dias, nem lembrei que o carro tinha quebrado. Mas eu estava tomado por aquele senso de gratidão, sabe por quê? Porque muitas vezes eu vi o irmão José Lopes entrando aqui na igreja, tudo barro aqui na época, entrando com os pés sujos de barro, assim, dobrando os joelhos ali atrás e orando com gratidão a Deus pela igreja, pelo futuro da igreja, pelo pastor, pela liderança da igreja. Então essas coisas marcam a vida da gente. Essas pessoas são tão importantes e tão preciosas, né? Antes de eu viajar, o Douglas também, dê um sinalzinho com a mão aí, Douglas. A avó do Douglas faleceu, né? Foi assim, dias antes da viagem, e tive a oportunidade de estar lá com eles também, já bem no finalzinho. Teve um pastor lá da Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual a família fazia parte, que fez um abençoado culto com a família. Eu sei que eles estão nesse processo do luto, vencendo esse processo, que Deus abençoe, né? E no mesmo dia que sepultaram a irmã Zeneide, horas, eu acho que depois, faleceu a bisavó da Jéssica, né? E aí quando eu cheguei, que a Eloá me viu, ela veio chorando, eu falando para mim assim: vovô, a minha tata morreu, vovô, a minha tata morreu. Morreu mais uma tata minha, porque tinha morrido a minha avó, né? Então morreu mais uma tata. E é engraçado, a dona Maria, a avó da Jéssica, eu tinha pouco tempo de convivência com ela, acho que 8 anos no máximo. Mas assim, aquela mulher era tão interessante, católica. Eu chegava em Anápolis, eu não podia ir a Anápolis sem ir à casa dela. E ela esperava sempre, ou com o almoço, com a janta, com o café, né? Ela tinha um problema na coluna, que ela fraturou a coluna, então ela andava bem curvadinha, Dona Maria, e ela me abraçava, e na hora que eu ia sair, eu falava: posso orar com a senhora? Ela falava: eu pensei que o senhor ia embora sem orar por mim, né? E aí eu fazia uma oração para ela, e ela, católica, fazia uma oração para mim, irmãos. Orava assim, ó, pedindo Jesus para me guardar, o meu ministério, a minha saúde, a minha família, que eu, sabe assim, eu ficava impressionado. Levei um choque quando eu fiquei sabendo que a Dona Maria tinha falecido, mas esse é o ciclo da vida humana, né? Diga para quem está ao seu lado: você está a caminho. Dá um susto nele aí.
Amém. Amém. Volte aqui, volte aqui. Volte aqui, tem gente assustada. Por que vocês ficaram assustados? Hã? Eu sei. Vocês ficam assustados porque uns falam assim, ó. Uns falam assim. Eu não casei ainda. Outros falam assim. O coração dele, eu li o coração dele. As crianças não cresceram ainda. Não é sentimento, Emerson? Aí o outro fala assim, eu não esperei o meu filho se formar ainda. Né? Aí a dona Lourdes, a minha muito esperta, caso vai acontecendo alguma coisa na família, ela vai renovando com o pedido. Daí a última renovação que ela fez foi quando a Eloá nasceu. Ela falou assim, Deus vai me dar graça para ver a Eloá entrando na faculdade. Aí eu fiz a conta, falei, então significa que a senhora quer morrer com 105, mais ou menos. Então assim, mas a verdade é que nenhum de nós temos controle sobre isso. Quem tem controle é Deus. Amém? A irmã Alda está sentada ali, ó. Uma cirurgia no pâncreas, uma das cirurgias mais difíceis que uma pessoa pode enfrentar. Você perdeu o pâncreas, não tem vida mais. Ela fez a cirurgia, está ali para glorificar a Deus. Bem, a Eva lutou contra um câncer de mama. Esses dias visitamos ela falou, quanto tempo faz já? Eu já esqueci. Mas ela está ali para glorificar a Deus. Amém? Por que isso? Eu caí de 8 metros e estou aqui para contar a história. Por quê? Porque Deus tem controle sobre a nossa vida. Amém? Então aperte a mão de novo do seu irmão e fala assim, Deus está no controle da sua vida. Diga para ele, Deus está no controle da sua vida. Esse salmo que eu li com vocês, irmãos, ele é muito profundo. Eu não vou pregar sobre ele, eu quero estudar melhor este salmo para depois falar com vocês. Mas na devocional Deus falou muito comigo nesse salmo. Aliás, eu quero fazer esse desafio para você. Você vai, durante a semana, passar lendo este salmo, quantas vezes for preciso. Você vai pegar uma caneta e vai anotar tudo que Deus está falando com você neste salmo. Salmo 19. Você vai ler esse salmo, quantas vezes for preciso. Faça isso como o seu alimento diário, a sua devocional. E você vai anotar tudo que Deus for falando com você nesse salmo, versículo por versículo. Palavra por palavra, se for necessário. Isso é uma maneira de estudarmos a Bíblia e compreendermos o que Deus está falando conosco nas Escrituras. Amém? O salmista, ele fala aqui da excelência da criação. Deus é excelente naquilo que faz. Nós, às vezes, ficamos descontentes com alguma coisa. Né? Nós somos seres descontentes por natureza. Alguma coisa... para a gente olha e não está legal. Desde comprar uma roupa, comprar um calçado. Às vezes você vai numa loja, compra um calçado e você demora 2 horas para escolher, acha ele lindo, maravilhoso, vem para casa e quando chega em casa você olha de novo para ele e fala, mas será que é esse aqui mesmo que eu escolhi? Não gostei dele. E às vezes ele passa lá 3 meses, 6 meses, 1 ano e você não quer nem usar ele porque você não gostou. Não é assim? Isso faz parte da nossa vida. Compra as coisas, ela fala, você é pior do que mulher, né? Já dá um trabalho para escolher, depois chega em casa. Nós somos assim, né? O ser humano é assim, né? É natural que a gente seja assim. Mas este salmo mostra para a gente a excelência de Deus da criação. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Cada vez que eu faço uma viagem de avião, eu fico pensando como Deus é perfeito, né? Como que aquele monte de ferro consegue parar nos céus? Aquilo não pode ser só inteligência do homem, aquilo não pode ser só um mineiro que projetou, né? Não pode ser só um bom mineiro que projetou aquilo é coisa de Deus, irmãos. No voo de Joanesburgo para cá, quando você
tem mais ou menos uns 40 minutos de voo, tem o almoço, eles servem um almoço para a gente. E aí as moças começaram a passar, e aí o comandante falou, pode parar tudo, nós estamos passando em uma turbulência. Eu vou dizer a verdade para vocês, eu orei entregando meu espírito a Deus, porque eu nunca tinha visto uma turbulência daquele jeito. Primeiro, você voa 8 horas em cima de água, em cima do oceano. Então, você tem na tela tem um computadorzinho, ou você assiste filme, escuta música, ou você acompanha o voo. Eu geralmente deixo no voo, né? E você está 8 horas viajando só por cima da água. Se cair, né? Já nem sabendo nadar, escapa, né? E aquela turbulência demorou uns 30, 40 minutos, não parava mais. Eu fechei o olho, eu estava lendo um livro, fechei o olho e orei, falei, Senhor, lembrei da oração de Jesus, Pai, entrega o meu espírito, né? Eu vejo nisso a criação de Deus. A aeronave com todo aquele peso, né? Eu contei lá aproximadamente, tinha mais de 320 passageiros no avião. Imagina o peso da aeronave, o peso dos passageiros, o peso da bagagem, tudo aquilo multiplicado ali, e o avião está lá, né? Geralmente quando cai é falha humana. Ele entra nas nuvens lá e às vezes você está chovendo e lá em cima você olha no computador, você acompanha, está mostrando que do lado de fora está 53 graus negativos. Então assim, como que tudo isso é a perfeita criação de Deus? E o salmista fala exatamente isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, é sobre a obra-prima das suas mãos. Qual foi o propósito de Deus ter nos criado? Então diz assim que um dia discursa outro dia, uma noite revela sabedoria a outra noite, sem linguagem, não há palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Aí ele pôs uma tenda para o sol. Nós existimos para quê, irmãos? Nós somos obra-prima da criação. Deus deve ser glorificado na nossa vida. Deus deve ser reconhecido pelas pessoas da nossa vida. No Malawi, a moeda deles é muito fraca. Cada $1, você tem que ter 75 kwanchas para comprar $1. Então o pastor Elias foi comprar 18 bicicletas, eu fui com ele. Cada bicicleta custava 44 mil kwanchas. Então ele foi com uma mochila de dinheiro nas costas. E aí eu fui de segurança com ele, com a bengala na mão ali e tal, né? Segurança na hora do câmbio. Na hora do câmbio ele falou para mim assim, nós estávamos em 3, ele, eu e o motorista. Aí ele falou para o motorista, você para o carro aqui estrategicamente. E quando a gente voltar, eu e o Ramsés voltarmos, a gente entra e já sai. Aí eu falei para ele, mas não esquece que o meu passo é menor do que o seu, eu estou com bengala, né? Então vocês não fujam e me deixem para trás, né? E aí entra lá na casa de câmbio, eu estou ali de segurança, olhando tudo, né? E aí é engraçado que daí nós fomos para a loja comprar as bicicletas. Quando chegamos lá, o dono da loja era um sheik, era um muçulmano. E aí a loja é toda fechada, tem uma grade enorme, tem muito produto. Aí ele abre a porta, abre a grade, e a gente entra para dentro, ele vem, tranca a grade com um cadeado cheio de segredo. E aí tá tudo bem, a gente está lá e tal, conta o dinheiro, pai. Daí o pastor Elias, mais maluco do que eu, começa a evangelizar um muçulmano dentro da loja dele. Eu falei, rapaz, daqui a pouco ele explode uma bomba aqui, nós vamos para o espaço. E aí ele começa a falar e tal, não sei o que e tal, os dois conversando em inglês e eu só de bituca, não entendendo nada, mas I love Jesus eu entendia tudo, né? Então daí a pouco ele começa a falar pro camarada que Jesus amava ele, e o sheik olha meio assustado, meio desconcertado, né? E tal, e dá uma risadinha e tal. Deus ama você, ele falou. Daí o sheik deu aquela travada assim, e aí o pastor Elias, enquanto o camarada
dando um repetir, ele não vai parar de falar. E ele continuou falando, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E o muçulmano olhando para ele assim, né? Daí o muçulmano pegou e olhou para ele e disse uma palavra agradecendo, reconhecendo que Jesus amava ele, né? Eu falei, nossa, entramos na van, né? E eu falei para ele, pastor Elias, o senhor é corajoso, hein? O senhor não teve medo de bomba ali, não? Aí ele deu uma risadinha e falou assim, não, eu já saí lá de Jersey, despedi da minha família já despedi da mulher e dos filhos, estou preparado para a missão, né? E Deus quer se manifestar através de nós. Deus quer se manifestar através de nós. Você já parou para pensar que nós valorizamos muito as coisas e não valorizamos a nós mesmos, às vezes, que somos criação de Deus? Nós somos, às vezes, tão ingratos no sentido de agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer pela nossa existência. Você já parou para pensar que você levantou e respirou hoje? E que isso aqui, poder puxar o fôlego, isso é dom de Deus, irmãos. Isso é presente de Deus para a nossa vida. Eu não sei se vocês já viram, se vocês não viram ainda, procura no YouTube um canal de uma igreja nigeriana. O nome do pastor é Yoshua, o segundo nome dele é Yoshua, o primeiro nome eu não me lembro. Uma igreja na Nigéria, uma pequena igreja. Eu assisti um documentário com o pastor Carlos agora sobre a história dessa igreja. Essa igreja começa num vilarejo, uma coisa impressionante, começa num lugar, e a primeira chuva que deu inundou essa igreja, a igreja encheu de água. Esse pastor era um pastor extremamente pobre, numa população da Nigéria, Nigéria é um dos países da África mais violento, pobre. E esse pastor começou um projeto. E um dia choveu e inundou tudo, a igreja fica completamente inundada. Mas ele tem um sonho, ele tem um projeto. E o projeto dele é falar para o povo, mudar a história daquela nação, mudar a história daquele povo, tirar as pessoas das drogas, da prostituição e levá-las a Cristo. O projeto dele é dizer para as pessoas que o que Deus fez na vida dele, ele poderia fazer na vida das pessoas. Sabe o que aconteceu? Essa igreja simplesmente cresceu. Essa igreja cresceu tanto que dentro do prédio dessa igreja, dentro do espaço dessa igreja, até posto de gasolina para as pessoas abastecerem os carros e investir na obra missionária eles têm. Sabe o que ele começou a fazer? As pessoas pobres da igreja, sabe o que ele fazia? Lá ainda há alguns anos atrás e até hoje ainda, a maioria da energia que as pessoas têm em casa é querosene. Então o que ele fazia? Ele enchia 1 litro de querosene, dava para as pessoas, e as pessoas saíam com a querosene para a rua para vender, e elas vinham comprar mais, aí elas iam pegando, iam comprando por um preço menor, iam voltando e vendendo. Deus mudou a história da igreja. Essa igreja hoje é uma igreja com mais de 50 mil membros reunidos no mesmo lugar. Eu assisti um documentário de um culto com esse pastor. Ele chega a se retirar 3 dias assim que ninguém vê ele, a pão e água, em jejum e oração. Lá estou deixando bem claro, irmãos, eu não estou pregando a partir dos milagres, você não é chamado a partir do que Deus pode fazer na sua vida, mas eu quero que você reconheça para que Deus te criou. E é interessante as pessoas andando na cadeira de rodas, deixando a cadeira de rodas, uma senhora com um tubo de oxigênio, e a mulher larga aquele oxigênio, arranca tudo aquilo, e ela sai glorificando a Deus. E o que acontece? As pessoas vão recebendo milagres, e elas vão alcançando outras pessoas. Deus está fazendo algo extraordinário na Nigéria. Nós às vezes servimos a Deus pelo que Ele faz na nossa vida, e nós cantamos aqui, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Nós precisamos ver Deus a partir da obra-prima que Ele criou, a partir de tudo que Ele criou. Deus rege o universo, Ele tem controle sobre o universo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual a diferença de controlar e de governar? Qual a diferença de ter controle e de ter governo?
Deus não quer controlar a sua vida. Deus quer governar a sua vida. Deus não quer ter controle sobre a minha vida. Deus quer governar a minha vida. Se Deus tivesse apenas controle sobre nós, nós seríamos um boneco que Deus levaria para onde quisesse, ponto final. Deus é soberano, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade humana. Eu tenho responsabilidade. Quando o Evangelho é revelado a mim, quando o Evangelho é manifestado a mim, em graça Deus vem até a mim. Ele me alcança em graça, Ele me alcança em compaixão, Ele me alcança em misericórdia. E só há um propósito nisso, que o nome dEle torne conhecido a partir da minha vida. Ou seja, eu preciso ser ponto de encontro para outras pessoas. Da mesma forma que o Evangelho veio até mim, foi revelado a mim, Deus quer se revelar às pessoas a partir da minha vida. Viver sem pensar nisso, de que Deus é Senhor, de que Ele é soberano, de que Ele tem controle, de que Ele governa a minha vida, de que Ele é Senhor da minha vida, sem que eu seja um ponto fundamental para a revelação de Deus às pessoas, é viver medíocremente. Deus precisa ser revelado às pessoas a partir da minha vida. A Bíblia diz que Deus nos criou para quê? Para o louvor da sua glória. Ou seja, quando eu vou, a partir da minha vida, as pessoas conhecem a Cristo, Deus está sendo exaltado. Eu sou o ponto de convergência, onde as pessoas vêm até mim, elas olham para mim, elas se relacionam comigo, e a partir daqui elas conhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, olha que interessante, versículo de número 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso aqui vamos olhar esse texto na simplicidade deste versículo. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Olha que coisa interessante, lendo esse salmo, eu me lembrei de uma passagem do capítulo 10 de Lucas, do bom samaritano. Olha, Jesus chega para esse homem e diz assim, o texto diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas a lei? A isto ele respondeu, o homem responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resume a fala deste homem. Olha que Jesus replica a ele. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí continua todo esse diálogo. Mas olha o que eu quero olhar com vocês nesse texto, versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. E eu pergunto para vocês aqui, esse fazer isto e viverás, isso aqui é o Evangelho que diz, ou era a lei que dizia isso? Esse homem não responde de conformidade ao Evangelho, de conformidade à graça. Esse homem responde pautado na lei. Ou seja, na cabeça desse homem, apenas cumprindo rituais era o suficiente para ele ser salvo. Mas Jesus não disse que ele estava salvo. Jesus disse para ele: faze isto e viverás. Quem faz o bem ao próximo, quem ajuda ao próximo, etc, etc, pode viver muito bem, sem peso de consciência, tranquilo. Eu posso comprar 1 quilo de carne por semana e toda semana dar 1 quilo de carne para alguém que passa na rua da minha casa. Eu posso separar uma cesta básica e mensalmente entregar para alguém que passa pedindo lá na rua da minha casa, ou trazer para a igreja. Mas eu faço isso de acordo com os princípios do Evangelho ou apenas por desencargo de consciência? O pastor Júnior nos ministrou aqui algum tempo atrás, que diz que alguém cheio de dó pode passar na porta de um açougue e ver alguém caído na porta e mesmo assim comprar 1 quilo de filé mignon, passar por ele tranquilamente e ir para sua casa comer o filé mignon e o camarada continuar caindo. Isso é apenas ter um sentimento de dó. Mas ter um sentimento de misericórdia não foram palavras que a lição que eu tiro para a minha vida nesse texto
que se eu sou alcançado por misericórdia, eu faria diferente. Pô, então eu vou comprar 1 quilo de filé mignon, custa R$40, então tá joia. Eu vou comprar 2 quilos de carne de segunda, 20 cada quilo, então eu levo um para minha casa e passo lá perto desse camarada e deixo 1 quilo com ele. Eu estaria agindo com dó ou com misericórdia? Eu estaria agindo com misericórdia. Então o evangelho, irmãos, é o evangelho da misericórdia. Eu estou usando coisas práticas para dizer para os irmãos, mas vocês já perceberam que a bênção, a salvação, os milagres, as portas abertas da nossa família, os livramentos que Deus dá na nossa casa, os seus filhos são perfeitos, eles podem estar na casa de Deus, eles podem adorar a Deus, nós podemos servir a Deus com alegria, e essas coisas não há tanto peso para nós. Quem aqui já fez um jejum, assim, vou separar 30 dias de jejum, vou jejuar todo dia, até as 2 da tarde, apenas de gratidão a Deus, porque eu tenho saúde, a minha esposa tem, os meus filhos têm, eu estou num país, apesar das dificuldades, a gente tem recursos, se alguém ficar doente, a gente tem alimento, eu tenho trabalho, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um carro. Será que nós já fizemos isso? Nós precisamos ser um ponto de convergência do evangelho, porque cada vez que eu vou à África, eu fico encucado com isso. Se servir a Deus e ter alegria, ter satisfação no que eu tenho, aquele povo era para chorar o tempo todo, e é o contrário, eles celebram, eles adoram. Às vezes eu vejo lá o pastor Elias faz umas postagens, porque eles já estão lá há 20 anos trabalhando, e eu vejo cada crente ignorante que entra lá questionando. Outro dia entrou um cidadão lá questionando, porque as pessoas estavam dançando. Deus é Deus de todas as culturas. Se nós temos uma cultura que no nosso culto a gente não dança, a gente não faz nada disso, não tem nenhum problema, fica de biquinho fechado e deixa quem celebra a Deus desse jeito de celebrar, e ponto final. O nosso ponto central é o céu, é caminhar para os céus. Mas às vezes entra a gente lá e questiona algumas coisas, e a pergunta que eu sempre faço para mim: o que essa pessoa estaria disposto a dar, oferecer para esse povo? O evangelho precisa ser ponto de convergência na nossa vida, onde as pessoas vêm até nós, elas olham para nós e elas encontram, elas vejam Deus em nós. A igreja deve ser o lugar mais liberal do mundo, onde a gente pode falar de tudo, pode falar de fraquezas humanas, pode falar de tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho é exatamente o ponto de conversão. Mortos em delitos e pecado, e ele vos deu vida. Parece que nós pregamos um evangelho e vivemos um evangelho contrário da proposta de Jesus. Jesus vai para a casa de um fariseu, de um publicano. Jesus vai para a casa de um intérprete da lei. Jesus vai para a casa de um homem que era roubador de impostos. Jesus vai para a casa de gente que era excluída da sociedade, que era rejeitada. Ele senta, ele come, ele conversa, e a salvação entra nessas casas. E parece que o evangelho chega até nós e é diferente. O evangelho é o evangelho de todo mundo bonzinho, todo mundo mudado, todo mundo. O evangelho é tudo isso, irmãos. Mas aqui tem que entrar gente perdida, morta nos delitos e pecados. Eles têm que encontrar em nós o ponto de convergência. E aí eles olham para mim e para vocês e dizem assim: o evangelho proporciona alguma coisa mesmo. Porque olha como eu fui tratado, olha como eu fui recebido aqui. Olha a alegria que esse povo me recebeu. O senso que eu tenho quando eu vou na África é isso. É um senso de interessante. Aquele povo não tem muita coisa, mas quanta gratidão. Os pastores foram lá e compraram 2 cabritos para um almoço deles lá. Os cabritinhos estão lá amarrados. A gente está lá pregando, correndo de um lado para o outro, vai para lá, vem para cá. E os cabritos estão lá. E toda hora tinha um grupo de mulheres que vinha lá e dançava e cantava, fazia uma festa. Aí alguém disse assim: mas por que vocês estão tão alegres assim? A gente vai ter carne para comer. A gente vai ter carne para comer. E aí você vai lá e percebe eles limpando aquele cabrito, preparando aquilo, uma alegria. Olha, uma coisa tão simples, tão insignificante para eles. E o tempo inteiro celebrando, adorando a Deus. Eu tenho às vezes feito a pergunta para mim mesmo. Se servir para você, faça para você. Às vezes eu tenho perguntado para mim mesmo: será que eu sou convertido mesmo? Será que eu me converti mesmo? Principalmente no aspecto de agitação, de querer resolver as coisas que eu não posso resolver. E Deus que tem...
está no controle de Deus, Ele pode resolver aquelas ansiedades, aquelas... Eu pergunto para mim, será que eu converti mesmo? Será que o Evangelho mudou a minha vida mesmo? Porque se o Evangelho não me muda para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom sogro, um bom avô, se o Evangelho não me muda para ser um bom irmão de vocês em Cristo, se o Evangelho não me muda para refletir Cristo nessa sociedade onde nós estamos inseridos, de fato nós tivemos informação com o Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou em nós. Nós precisamos ser mudados e transformados. A perspectiva de Deus é que a gente seja parecido com Jesus. Amém? Amém? Então, o que o salmista está dizendo para a gente assim é que a lei de Deus é perfeita. Deus, não há imperfeição em Deus. A imperfeição está em mim. Não é o Evangelho, não é a Bíblia. A igreja pode ter imperfeições porque ela é composta por pessoas, por seres humanos. E nós erramos, acertamos e etc, etc, etc. Mas o Evangelho, a lei de Deus é perfeita. Diga para quem está ao seu lado, a lei de Deus é perfeita. É a Bíblia que está dizendo isso. E ela é perfeita com uma outra condição. Olha aqui o que está escrito depois de perfeita. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A nossa alma precisa ser restaurada. E aqui, a alma, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas alguns textos no Antigo Testamento, alma e coração têm o mesmo significado. Está falando da mesma coisa. Mas eu quero falar de alma aqui como emoção. Como estão as nossas emoções? Como nós lidamos com as nossas emoções? Como nós lidamos com as nossas vitórias, com as nossas... Obrigado, Reinaldo. Com as nossas derrotas, as supostas derrotas, com as vitórias. Como nós estamos lidando com o nosso dia a dia. A lei de Deus é perfeita. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pessoas tão simples, às vezes, e nós encontramos, o Evangelho entrou na vida dessa pessoa e gerou tanta transformação, e você olha para a pessoa e fala, mas o que aconteceu com esse aí? Então isso é muito interessante para a gente. Então, Deus não quer controlar minha vida, Deus quer governar a minha vida. Controle é resultado de força. Governo, Ele governa através das suas leis, e as suas leis são em amor, em misericórdia. Deus quando nos pune, Deus quando nos puxa a orelha, Deus quando trata com a gente duramente, Ele está revelando as suas leis em amor. Amém? É de forma amorosa. Quando eu era criança, eu apanhava tanto da minha mãe, às vezes quando eu aprontava, eu falava, acho que a minha mãe não gosta de mim não. Mas depois eu descobri que ela só fazia aquilo porque ela me amava. A minha mãe tinha um caderninho que, de vez em quando, a gente se reúne lá na minha mãe e a gente brinca com ela, os filhos, todo mundo brincando com ela, deixa ela às vezes... Mãe, aquele caderninho imaginário da senhora era terrível. Quantas vezes nós falamos assim, dividir a equipe, né? Um vai procurar debaixo das camas, outro vai procurar no guarda-roupa, outro vai procurar, porque a gente queria achar esse caderno. Mais uma no caderno, viu? Mas era um caderno imaginário que ela tinha. Mas ela não fazia isso, não é porque ela não nos amava. Ao contrário, era porque ela nos amava. Uma vez estavam construindo aquela igreja presbiteriana independente que tem lá na rua Érico Veríssimo. E a minha mãe acho que andou umas 2 horas atrás de mim. O último lugar que ela não imaginava que eu estava era naquela igreja. E o que eu estava fazendo lá? Construíram a igreja, deixaram uma porta pequenininha. Nós fomos lá, os meninos, doido para jogar bola, pegamos um madeirite que tinha na rua, tapamos a frente daquela porta ali e passamos o dia jogando bola. Chegamos em casa até com o dedo torto. Aquele dia foi uma surra tão bem dada, porque estava jogando bola e porque estava jogando bola dentro da igreja. A igreja estava em construção. Eu olho para trás e falo, nossa. Lei é isso, irmãos. Deus tem as suas leis. Às vezes nós sofremos as consequências da nossa desobediência.
Mas Deus não quer ter governo sobre a sua vida com um cadeado, com uma corrente, amarrar você e falar assim, não, você tem que vir na igreja tal dia, tal dia, tal dia. Se você não... Tinha muita profecia desse jeito do passado. Ó, meu servo, estou te chamando para fazer isso. Se você não fizer, eu te coloco na cama. Deus não faz isso, irmãos. Deus não quer pegar a gente pelo pescoço e enforcar, não. O que nós fazemos para Deus é resposta ao seu amor. Eu respondo às leis de Deus, o amor de Deus, me entregando, fazendo com alegria. Então não há do que nos preocuparmos nesse sentido. Quando nós olhamos para a realidade do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, e nós olhamos essa calamidade, essa violência, essa coisa toda, a conclusão que eu chego é que nós podemos até não ser os culpados, mas nós somos responsáveis. Nós não somos culpados pelo Brasil estar do jeito que está, mas nós somos responsáveis. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a votar e nós precisamos aprender a revelar Deus às pessoas. Será que o meu amigo de trabalho, a pessoa que trabalha comigo, eu posso perguntar para ele o que ele pensa de mim? Enquanto nos relacionamos no nosso trabalho? Quanto por cento das pessoas que trabalham com você vê de Deus em você? Quanto por cento de 1 a 100%? Quanto por cento de Deus as pessoas veem em você? Então, ou seja, nós não podemos não ser culpados, mas nós somos responsáveis. O que o meu vizinho vê de Deus em mim na minha relação familiar? O que as pessoas veem de Deus em mim na questão do bom senso? Em vários aspectos. Às vezes a gente é muito legalista. A gente quer impor as coisas para as pessoas quando nós podemos revelar Deus de forma suave, das pessoas conhecer Deus através da nossa vida, de uma forma light, né? A gente quer pregar o evangelho a partir dos milagres, das coisas que Deus faz. Deus é extraordinário. O maior milagre é o que Deus faz na sua vida. Eu li na viagem, eu levei 3 livros na viagem, e na vinda de lá para cá eu consegui ler um livro sobre a história da vida do pastor Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi. Que fenomenal, que história. Eu falei para mim mesmo, convivi tantos anos perto desse homem, e eu não tive a oportunidade de sentar com ele, de estar com ele. E é interessante, um dos capítulos tem um pastor que no ano de 1969 foi aluno dele no seminário em Atibaia, e ele contando a história do pastor Ari Veloso, você fala, esse homem era muito parecido, o que esse homem fazia está muito perto com o que Jesus fazia, a vida desse homem está muito perto com a vida de Jesus. Um pastor conta a experiência de que um dos pastores da equipe pastoral dele estava procurando uma casa, um apartamento para comprar, e conheceu um taxista, e durante assim muitos meses, esse taxista de vez em quando pegava esse pastor e rodava para fazer o serviço da igreja, para procurar o apartamento para ele comprar. E um dia esse pastor está com o taxista, falou para ele assim, achei esse apartamento, eu vou lá na igreja buscar os meus documentos. Eu esqueci os documentos lá no escritório da igreja. E aí o taxista falou para ele assim, qual igreja? Ele falou assim, a Igreja Batista do Morumbi. Eu sei onde é, vamos lá. Pegou o taxista, parou na porta da igreja. O pastor desceu, o pastor Ari Veloso estava no gabinete pastoral, tinha uma recepção. Ele chamou o taxista, trouxe o taxista, ficou conversando com o taxista enquanto o pastor subiu. Em 5 minutos o pastor subiu, pegou os documentos e desceu. Quando o pastor desceu, encontrou o taxista e o pastor Ari Veloso ajoelhado. O taxista em prantos, chorando, confessando Jesus, aceitando Jesus como Salvador. O pastor fala assim, gente, como que é impossível isso? Eu convivi com esse homem mais de 10 meses, nunca falei para ele de Jesus, não falei que ele era cristão, não falei que eu era pastor, não falei nada. Em 5 minutos o pastor Ari Veloso apresentou Jesus, o homem estava de joelho confessando Jesus como Salvador, tornou-se membro da igreja, servindo a Cristo. Uma médica faz um relato de que ela foi em um pequeno grupo, na casa de uma família, acho que no Brooklyn,
que era um pequeno grupo dessa igreja. Alguém a convidou para ir, ela era casada há 10 anos, ela e o marido quase se separando, ele um empresário, ela uma médica, e naquela situação toda, essa mulher é levada, ela chegou lá e a primeira impressão dela é que ela não gostou do pastor Ari Veloso, porque ele veio cumprimentar ela não gostou, mas quando ele abriu as escrituras e começou a falar, ela narrando que os olhos se abriram, e aquela mulher, ela começa a narrar, resumindo, pouco tempo depois, aquela mulher já estava lendo o livro de Romanos, e ela começou a ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 3 ela ficou cheia de dúvidas quanto à salvação, e ela falou para o pastor: o senhor precisa sentar comigo e me ensinar. Mas no dia seguinte, depois do pequeno grupo, ela voltou para casa, e ele falou: leia o capítulo 4, que talvez o capítulo 4 vai te revelar algumas coisas. Na outra semana ela encontra com ele no pequeno grupo, falou: pastor, não precisa falar mais nada, está tudo revelado, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Sabe qual é o final da história dessa médica? Ela deixa tudo. Recentemente, agora ela terminou o doutorado dela em uma área de teologia, e ela é uma das pessoas que se voltou a servir a igreja, a servir o reino de Deus. Ela deixou a sua profissão e voltou para servir a igreja, porque um dia alguém revelou Cristo a ela através da sua vida. Nós precisamos ser ponto de convergência do evangelho na nossa vida. Amém? Amém? É bom estar aqui, ouvir a palavra, ser cheio, sair daqui e poder passar um ralo do que você gosta, do que você não gosta na igreja, mas mais do que isso, quando você entregou seu coração a Cristo, você assumiu responsabilidade, e Deus não te forçou, você assumiu responsabilidade. De onde quer que você passe, Deus deve ser conhecido através da sua vida. Amém? Então repita comigo: Deus não quer controlar a minha vida. Diga: Deus quer governar a minha vida. No controle existe força. No governo, Ele governa a minha vida com leis em amor. Amém? Deus te abençoe.